século XVI, o litoral do Nordeste estava cheio de piratas e mercadores franceses, que levavam o pau-brasil e outros produtos para venderem na Europa. Um deles, Jacques Riffaut, estacionou tantas vezes seu barco aqui no Rio Potengi, em Natal, que deixou seu nome gravado na memória do povo. Essa região passou a se chamar Rifoles, depois Cais do Sertão e, desde 1911, Alecrim. Eu acho que o Alecrim tem 334 anos. O bairro oficialmente foi reconhecido pela prefeitura no dia 23 de outubro de 1911. O Alecrim existe muito antes, né? Mas oficialmente é o dia 23. Isso é um decreto, isso sempre acontece. Delimitou o bairro, né, de outras regiões e ficou o Alecrim. Passou a bairro, né, oficialmente em 1911. O bairro das Quintas, ele é mais jovem do que o Alecrim, 83 anos. Porque as Quintas foram um prolongamento do bairro do Alecrim. O povoado, a vila, tinha muito mais tempo. É tanto que a feira era exatamente originária por conta desse distrito que já existia, né? Então, como é que as Quintas vai ser mais velha, mais antiga do que o Alecrim? Se o Alecrim é o berço. Então eu entendo que ele tem mais do que esse período, mais de 100 anos. Talvez tenha se encontrado uma data que possibilitou a dizer que o bairro foi criado naquele período. Como é que o bairro não existe se existe uma Praça da Mangueira? O Colégio das Neves, localizado no Alecrim, então ele tem mais de 100 anos. Isso aqui foi chamado, até o período da instalação da República, Sítio Naldo de Rifoles. O nome do Alecrim é algo interessante. Tem duas versões que se complementam. Uma é de Câmara Cascudo. Essa região foi uma senhora sem nome. E essa velhinha que morava no entorno do Alecrim, ela, do cemitério, ela ia sempre ver o enterro. E quando passavam os cortejos fúnebres, principalmente os cortejos de criança, ela ofertava galhos de alecrim. Nos anjinhos ela colocava folhas de alecrim. A outra versão, que é a versão aceita pela maioria dos pesquisadores, é da abundância que se encontrava nessa região do alecrim. E ganhou esse nome de alecrim porque em volta do terreno havia muito alecrim. O alecrim de tabuleiro é uma plantinha que não é essa ervinha que existe hoje. Alecrim é de 1 a 12. Na 1, a Rua da Feira. Na 2, o relógio da Gentil Ferreira. Na 3, um jogo de dama e xadrez. Na 4, no Vucu Vucu nada se vai ao mato. Na 5, um parquinho onde corro e brinco. Na 6, um mercado novo que não arrebanha o povo. Na 7, para a tribo de índios se joga confete. No senso comum das pessoas, a ideia de que há aí uma interferência exclusiva da Segunda Guerra Mundial. A presença americana durante a Segunda Guerra Mundial na nossa cidade determinou a numeração das ruas. Quando, na verdade, antes mesmo do bairro ser criado, documentos da Intendência Municipal já se referiam a essa região através de numeração. Veio um arquiteto italiano chamado Giacomo Palumbo para fazer esse trabalho de expansão da cidade. Ele fez um esquadrejamento da cidade do Natal, partindo da Praça Pedro Velho até os extremos de Parnamirim. Então você já tem isso antes da década de 40. Todas as avenidas são em linhas retas, largas, com mais de 20 metros de largura, contemplando lotes, quer dizer, quadras de mais ou menos 10 mil metros quadrados. A partir da Alexandrino de Alencar, você vê a avenida 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega na 5, ele para e passa a ser nesse sentido, perpendicular. O Alecrim tem um misto de acolher aquilo que a cidade tinha como excluídos. E ele também tem uma herança que, vamos dizer assim, vem de anos atrás, onde foram instalados equipamentos, tipo o cemitério. Tem registro de 1652, mas ele só foi realmente demarcado e construído em 1856. Esse cemitério público aqui. O primeiro cemitério de Natal foi instalado aqui no Alecrim. Mas antes do cemitério, lá na frente, tinha o primeiro hospital, que era o hospital o Nazareno da Piedade, que era chamado, entendeu? Que era o Hospital dos Loucos. E alguns outros, um hospital vamos dizer assim, que podia atrair pessoas com contágio. Equipamentos em que a cidade
queria um pouco distante do seu centro. Por esse motivo, se foi identificando o bairro como um local que não era tão próprio, vamos dizer assim, para moradia. Existia até os anos 60 uma certa discriminação com o bairro. Foi o primeiro campeão invicto do Rio Grande do Norte e o título foi anulado porque o Alecrim, naquela época, era uma periferia, era muito distante do centro e a federação não admitia que um clube do subúrbio fosse campeão. Quando diziam, você mora onde? No bairro do cemitério, então já esse soar cemitério já era uma espécie quase que de discriminação. Você não tinha essas casas, tudo era sítio. A gente, menino, brincava aqui dentro do sítio, correndo, subindo nas mangueiras, nos cajueiros. A cidade do Natal era uma cidade cortada por dunas. Essa região do Alecrim, essa região que nós estamos, é uma região de areia. Você, para chegar aqui, era uma dificuldade. Você tinha que enfrentar a ladeira da igreja São Pedro hoje. Ali era uma duna imensa. E para passar para Natal, só de barco. Nós só tínhamos dois caminhos, que eram os caminhos, era o mar ou o rio. Você podia enfrentar as dunas, mas isso era uma dificuldade muito grande. A ponto de alguns presidentes de províncias, em seus relatórios de governo, eles terem colocado a necessidade de transferência da capital do Rio Grande do Norte, Natal, ser transferida para outro polo importante economicamente, principalmente até meados do século XIX, que era Macaíba. Realmente Macaíba era a maior cidade comercial do estado, pela sua localização geográfica. Então o Alecrim apareceu como o espaço salvador, porque uma área do rio Potengi foi descoberta como um porto. Alguns pesquisadores, inclusive o professor Itamar de Souza, apontam o Alecrim como o cais do sertão. O Alecrim passou a receber o abastecimento de Natal. Passagem de comerciantes, de pessoas que tinham negócio na capital, pessoas que vinham do interior a cavalo, a pé e tal. E essas pessoas passavam pelo Alecrim para chegar na cidade. Não era uma viagem fácil. O Alecrim já se fortalecia comercialmente naquela época e foi provado que com uma ponte ali resolveria o problema. Por isso, resolveram manter Natal como a capital do estado. E o Alecrim tem um papel fundamental, um papel importante nesse processo de consolidação da capital, porque ao ser um elo de passagem, o Alecrim começa também a ser um pouso. As pessoas vinham do interior e aqui era o ponto de encontro. No entorno da Praça Gentil Ferreira se aglomeravam todas as pessoas que vinham do interior. Um lugar onde as pessoas, antes de chegar na cidade, pousavam para descansar. E era uma espécie de estação rodoviária. Quem vinha do interior ficava aqui. Você saía de Natal, saía pela estrada de Macaíba Velha, antiga. Então, reforçava muito esse local como um ponto de passagem. Todos os ônibus, principalmente Pau de Arara, os mistos, chegavam ali e paravam ali. Descarregava tudo aqui e daqui eles iam abastecendo a feira, os demais postos de venda. O Alecrim transformou-se num polo comercial importante da nossa cidade. E essa transformação, ela antecede um pouco o próprio bairro. Comércio é isso, é movimento de pessoas, né? Ao trazer, então, mercadorias do interior para ser comercializadas na capital, começaram também a usar essa região como uma espécie de entreposto comercial. E aí foi exatamente o grande propulsor do mercado do Alecrim, do comércio do bairro do Alecrim. Chegavam aqui com mercadorias para serem comercializadas na cidade e aqui eles se instalavam e aqui eles começaram então a criar uma infraestrutura de hospedagem. Surgiu a feira. Em torno da feira vai surgindo novos artigos, novas ofertas. Essa infraestrutura de hospedagem também começou a ter uma demanda por outros serviços e aí começaram a se instalar também pequenos comerciantes. A grande concentração demográfica do bairro foi em 1942, depois da construção da base naval. A base naval tem a sua importância histórica também porque ela veio fomentar o crescimento do bairro. Muitas famílias eram oriundas do interior e encontravam no Alecrim o ambiente ideal, o ambiente humilde, mas de pessoas trabalhadoras, de pessoas que com o perfil que eles procuravam para se infiltrar, para trabalhar. Um bairro popular, pessoas humildes. Nós temos famílias inteiras que ainda hoje moram no bairro do Alecrim, que nasceram, se criaram e moram no bairro do Alecrim. Era um bairro popular.
Era um bairro onde as pessoas de baixo poder aquisitivo moravam em Natal. Todas as famílias de Natal praticamente têm vínculo com o bairro do Alecrim. As lojas de luxo que estavam na Cidade Alta. O Alecrim, então, ele passa a ter esse comércio mais popular, até porque a demanda que se dá nessa região é uma demanda de pessoas de poder aquisitivos menores. A grande oferta de emprego que o Alecrim criou talvez tenha sido o grande motor dessa queda, derrubada dessa discriminação. Eu acho que hoje o comércio popular ele dá uma característica nova, diferenciada para o Alecrim. Eu, minhas irmãs, amigos, adoram vir no Alecrim. Nós temos pesquisas que 94% das pessoas responderam um negócio incrível. Comércio que a gente chega e encontra de tudo. A pergunta era, o que é que você procura que encontra no Alecrim? No Alecrim tem tudo. As pessoas respondiam tudo. É o comércio mais dinâmico do Natal, do Alecrim. Certo. Tem de carne assada a caneta. Os comerciantes criaram, em comemoração ao centenário, criaram um slogan, né, que é o Alecrim, um bairro completo. Circulam pelo bairro do Alecrim pessoas de todas as cidades do Rio Grande do Norte. É um comércio maravilhoso, sem fazer propaganda, você encontra preços populares, preços bem melhores aqui, encontra tudo. Serra Negra do Norte fica 500 quilômetros daqui. Se você tira o comércio popular do Alecrim, você vai perder essa característica. A pessoa veio a Natal fazer compras. O Alecrim é um grande shopping ao ar livre. Quem vem para o Alecrim não vem passear. Quem vem para o Alecrim vem para o comércio, ou vem comprar ou vender. Aqui nessa região habitavam grandes figuras folclóricas, uns meio malucos, outros, mas eram aqueles animadores do bairro. Cuíca era um que andava na rua, no bairro do Alecrim. Um rapaz que pedia esmolas e quando as pessoas não davam esmola, ele metia a cabeça no chão, no paralelepípedo. Bater com a cabeça na parede até sangrar. Mas várias vezes, sabe, chamava atenção pela força com que ele batia a testa. Era uma característica dele, era vingar-se de uma maneira totalmente diferente que eu nunca vi no mundo alguém fazer isso, um pedinte fazer isso. E não tinha nada, não sentia nada, ele levantava e ia embora. Era cabeça raspada, um saco nas costas, eu, garoto, assisti várias vezes ele fazer isso. Doutor Choque, porque ele tinha um tique nervoso, que ele andando aí, tremia todo, dando aos colegas, dando aos colegas. Maria sai da lata. Bem maltrajada. Maltrapilha, pobre. De tudo, pobre de tudo. E era aquela figura que alguém tirava qualquer liberdade com ela, qualquer brincadeira. Maria sai da lata, aí ela corria com a vassoura atrás do menino. E ela saía agredindo, chamando palavrão. Entre que lá vem Curiço, pronto. Entre que lá vem Curiço, ninguém ficava na rua. Curiço, por exemplo, ele andava nas ruas e discutia com o povo quando as pessoas diziam hoje é sexta-feira. Ele dizia não, hoje é quinta. Aí começava a discussão em torno disso. Eu não sei nem quem era. É igual. Porque ele batia nos outros, no povo, em criança, em quem eu chamasse de curisco. Bem-vindo à Vila Brasitália. O bairro do Alecrim é um que contempla a maior quantidade de vilas no município de Natal. E é incrível como o Alecrim tinha muitas vilas. Algumas pessoas dizem que era pelo problema aquisitivo. Eu acho que alguns era comodidade. Era um cara com um certo recurso financeiro que construía uma casa de moradia própria, ele é mais abastado, e fazia uma casa na entrada da vila para ele e a família morarem e construía outras casas menores e alugava para os chamados inquilinos, né, que pagavam aluguel mensal, que geralmente era pessoa de classe média baixa. Na vila que eu morei tinha 3, 4 famílias, irmãos, sobrinhos, eles iam casando e construindo aquela casinha. A tendência é que seja verticalizado, mas como esse é um fator que, vamos dizer, o fator econômico não privilegia essa forma de construção,
Então as pessoas fazem a opção pela vila no fundo do quintal, que é mais barato. A guarita, ela é uma parte do bairro. É um bairro dentro do Alecrim. A guarita é um apêndice, é um pedaço do Alecrim. A guarita funcionou o curtume de J. Mota, que era o maior curtume aqui de Natal. Inclusive empregava muita gente. Essa área da guarita, ela foi uma das identificadas com esse potencial para poder melhorar, né, a forma vamos dizer, as formas sociais, e físicas e ambientais da localidade. Foi elaborado um projeto, a prefeitura já tem esse material disponível para ela e, vamos dizer assim, recursos disponíveis também lá no Ministério que podem ser pleiteados através desse projeto. Nesse contexto de hoje, inchado e complexo, que é o Alecrim, eu entendo que seria uma grande maneira de, com a revitalização da guarita, esse processo que, pelo que eu tenho notícia, está engavetado, de descentralizar um pouco e também desafogar tanto o trânsito como o comércio. Com isso, você teria o acesso à circulação de pessoas, de mercadoria, de imóveis, tudo isso ficaria, vamos dizer assim, oferecido ao bairro como forma de melhorar e vamos dizer assim, de revitalizar o bairro de uma forma geral. Como antigamente não tinha essa delimitação criada, né, a delimitação física, o Alecrim era o que vinha, depois da cidade o que vinha era o Alecrim, então tudo que era, vamos dizer assim, do Baldo para cá era considerado Alecrim. O que limita o Alecrim com a Cidade Alta é o Canal do Baldo. E na sequência, Barro Vermelho, Lagoa Seca, Lagoa Nova, de Sé Rosado, Quintas e com o Rio Potengi. O Alecrim é beneficiado pela circulação de 40 linhas de ônibus. Podemos pensar na questão da própria cidade, na própria dinâmica da cidade. Quer dizer, quase todas as linhas de ônibus de Natal passam pelo Alecrim. A cidade foi crescendo, foi surgindo outros espaços de lazeres. A população do Alecrim passou a ter essa interação. De certa forma, o Alecrim foi colocado, digamos, um pouco de lado nesse aspecto. E proporcionalmente a isso, o comércio começou a se agigantar e diminuir, consequentemente, o número de moradias. Uma grande questão a ser pensada é quando nós nos referimos ao Alecrim como um bairro que já teve. Um bairro que já teve cultura. O Alecrim, culturalmente, foi o bairro mais desenvolvido de Natal, em termos de teatro, de cinema. O Alecrim chegou a ter 6 cinemas. Funcionaram dos anos 50 até os anos 70. O primeiro cinema do Alecrim, onde foi? Foi na Praça Pedro II. É o mais antigo, o Cine Alecrim. O Cinema São Luís, que era a maior tela de Natal. O São Sebastião. O Cinema São Pedro, que o pessoal chamava Pulguinha, né, que era um cinema bem humilde. Mas foi lá que o rei Roberto Carlos fez a primeira apresentação em Natal, em 1964. Eu lembro bem do Ode, ainda havia a Moreninha no Ode. Então hoje a gente vê o Cinema São Luís, que era o melhor do bairro, hoje é o Banco do Brasil. Antes de ser o Cinema Ode, era o Teatro Gesiel Figueiredo. Para o Alecrim foi uma perda muito grande, porque Gesiel tem uma história na cidade, uma história importante. Falar de teatro na cidade do Natal sem falar de Gesiel Figueiredo é uma coisa meio que absurda. Teve o Sandoval Vanderlei, que era que hoje ainda existe, né, o Teatrinho do Povo. Eu lembro com muita saudade ali do Sandoval Vanderlei. Tomara que restaure isso. As sabatinas da alegria, os shows cômicos, muita coisa maravilhosa eu vi no Sandoval Vanderlei. O Carnaval do Alecrim era o melhor de Natal. Era um bairro com um carnaval popular de rua e clubes. Nós tínhamos baile no clube do Alecrim e nós tivemos baile no clube dos caçadores. No Carnaval do Alecrim a gente tinha um curso, chamava-se curso ali na Vila Naval. Nós tínhamos as bagunças de rua. Esse curso, ele era... Os blocos vinham, traziam a representação e sempre era antes do Carnaval. Chamava batalha desde o tempo de Djalma Maranhão. Batalha justamente era o desfile das escolas de samba, dos blocos, blocos de rua. Nós tínhamos aqui no bairro uma tribo de índios
carnavalesca, que era a tribo mais premiada, que eram os Guaranis. Essa rua que a gente está, que é a 7, tinha os índios Guaranis que é ali na frente. Os potiguares, que era da 10. Tinha escolas de samba. E na 4, ali no bairro da Conceição, que é um setor Alecrim e bairro da Conceição ao mesmo tempo, tinha ali escola de samba Asa Branca com o mestre Guedes. Nós tivemos a Imperadores do Samba, que era uma mistura das Quintas e Alecrim. Os desfiles de escola de samba que hoje é feito na Ribeira, na Tava de Lira, já foi feito em uma determinada época aqui na Presidente Bandeira. Dezenas de blocos, blocos de rua e blocos de elite, que eram aqueles blocos que os rapazes era limitado o número e a gente chamava bloco de elite. Nós tivemos magnatas, nós tivemos arrastão, nós tivemos, enfim, apaches e inúmeros blocos aqui do bairro do Alecrim. Manuel Andrade, que ele fazia aqueles bonecos, tipo os bonecos de Olinda, que saíam durante o carnaval. Isso nos anos 50. O Alecrim tinha um carnaval popular de rua, né? Era um carnaval efervescente, grande carnaval. Severino Galvão, que foi vereador, mas era um carnavalesco por excelência. Primeiro foi remomo oficial do carnaval e depois foi remomo informal, chamado Super Rei do Carnaval. Falando em Babá, o pai dele era o eterno Rei Momo do Carnaval. Ele concorria, mas quando não se elegia, se autonominava Rei Momo e brincava o carnaval. Já estava magro, mas ele insistia em ser o Rei Momo. Então ele perdia a eleição, mas ele ficava nos clubes, ficava com aquelas lança-perfume brincando. Ele animava mesmo, era uma figura. Ele se auto-intitulava o Rei Momo e como protesto a essa reeleição permanente de Paulo Moura, como dizia até mesmo o slogan, era Paulo Moura, Rei Momo, primeiro e único. Então hoje existe um bloco carnaval que é o nosso, o Cheiro de Alecrim, que sai toda sexta-feira de carnaval. Só resta essa escola de samba, Imperatriz Alecrinense. E o bloco Cheiro de Alecrim. Então tudo isso aqui era movimento pra gente, que gostava de arte e que já via arte com essa coisa e corria atrás para ver as apresentações artísticas no Alecrim. Faltou resistência cultural da sociedade, do poder público, entendeu? Que não deixou o bairro com a efervescência cultural que nós tivemos nos anos 60, 70, até 1990, até os anos 90 nós tínhamos ainda muita coisa no bairro do Alecrim. A gente teve um grande prefeito, década de 70, 60, Djalma Maranhão, que fazia as apresentações populares aqui no Alecrim, inclusive. Isso era maravilhoso. Eu sonho com a volta disso. Das lapinhas, dos pastoris, dos fandangos. Eu acho que isso não é nostalgia, é um pouco da nossa cultura que a gente não pode perder. Havia essa união. Nós tínhamos o nosso time, que eu já falei, que era o Alecrim Futebol Clube, que a gente torcia pelo Alecrim. Vou falar em Alecrim Futebol Clube, tivemos o nosso saudoso presidente Café Filho, foi um dos fundadores e atleta do clube. Mas além dele, teve um fato importante, foi Mané Garrincha, que foi a ponta direita do mundo. Também em Natal só vestiu a camisa do Alecrim. Foi numa partida em fevereiro de 68, uma partida contra o Sport. E Garrincha lotou aquele estádio General Martins, todo mundo louco para ver Mané Garrincha. É o ramo de móveis usados. Quem procurar coisa barata que tem, do bom e do melhor. O povo vai embora, vende barato, compra barato. Com a geladeira de mil no comércio aqui é 300. Chegava em outras cidades, sempre encontrava comércio de usados. Era um oficial da Marinha que começou vindo do Rio, e na época no Rio já tinha isso. Foi a primeira loja de móveis usados de Natal. Instalou o primeiro Vucu Vucu, a primeira loja de objetos usados, e posteriormente expandiu-se. O Alecrim é uma verdadeira instituição do Vucu Vucu. E no bairro do Alecrim, só no bairro do Alecrim, foi criada essa expressão Vucu Vucu. A Pedra é a Rua do Rolo, é a Rua do Troca-Troca de Automóveis. Era aqui na Avenida 10, era até de Jurandir. Diga aí, meu patrão, tá querendo comprar um carrinho? Esse aqui, 97, 4 portas, sem nada pra fazer. Não era uma loja, era no meio da rua que se vendia carro. Tentou-se transferir a Pedra
para aquele largo perto do estádio que foi demolido agora, né? Nosso famoso Machadão, né? Tentaram colocar pedra ali, mas não vingou. Todo mundo voltou para o Alecrim. A Feira do Alecrim, eu digo sempre que era um verdadeiro teatro medieval. A feira, ela inicia-se na década de 20 do século passado, através de 3 comerciantes, né, coordenados e organizados por João Estevão. Ele começa a instalar então o seu ponto de venda e organiza os comerciantes da região e passam a ter o domingo como sendo o domingo de comercialização dos seus produtos. Aconteciam os cordelistas, os pedintes, né, os pirangueiros que chegam, olham e não compram nada. Que até a década de 80 era a 3ª maior feira do Nordeste, só perdia para Caruaru e Campina Grande. Era uma verdadeira entidade, dominava toda a história do bairro, era onde as pessoas se encontravam, era onde acontecia tudo, vendia de tudo. Lá você encontra tudo que sua mente imaginar. Tem batata, macaxeira, melancia e munguzá. Tem picado de carneiro, tapioca e umbucajá. Tem banana e laranja, acerola e fruta-pão. Tem beiju e rapadura, doce de leite com mamão. Pra adoçar sua boca, a opção não falta não. Carne de sol de primeira com manteiga do sertão. Queijo de coalho com doce, o melhor da região. Vindo lá de Caicó, igual nunca vi não. Na feira também tinham aqueles tipos populares, Trabuco, João das Barracas, aquelas pessoas que carregavam os fardos, caixões. Aqueles balaios muito pesados, então que se alugava, por exemplo, se hoje seria, por exemplo, R$2, R$1, não sei, acho que mais ou menos esse preço. Então eles colocavam um balaio na feira, ficavam o tempo todinho com aquele balaio na cabeça e a pessoa fazendo a feira. Cabeceiros, que antigamente você transportava as mercadorias da feira na cabeça de determinadas figuras, daí o nome cabeceiro. Se a gente olhasse do ponto de vista humano, era para fazer pena. Tinha os cabeceiros do cesto também, mas tinha os cabeceiros de caixão mesmo. Eu acho que aquele pessoal depois deve ter tido problema de coluna. Aqui a gente está situado exatamente na boca do famoso mercado do Alecrim, que foi assim destruído. Ele era tão tradicional que em época de política os políticos faziam questão de fazer os comícios deles aqui na Praça Gentil Ferreira e ia para o supermercado comer papa. Está no meio da população. Aqui faz parte de um grande anfiteatro. Aqui era o mercado, na frente tinha as barracas montadas permanentes. Tinha essa praça aqui cheia de barracas. E lá na frente o Quitandinha, onde aconteciam os grandes eventos da cidade. Os grandes comícios, os grandes shows, Silvio Caldas e outros davam shows aqui. Isso aqui era um verdadeiro anfiteatro de ações e popular. Lá na 4 ficou uma coisa que não é passagem. Ali o fluxo é bem menor de pessoas, que está a confluência de tudo. Aqui que chegam os carros do interior, aqui que passam todos os ônibus, praças, tudo acontece aqui. Até na época que ele foi, exatamente no momento em que ele foi transferido, né, para cá, esse aqui não era um centro de circulação, nem de pessoas, nem de transporte. Então, por isso que ele ficou sem a movimentação, e o mercado sem movimento não existe. Ele não é muito frequentado. O mercado, o objetivo é que as pessoas façam compras, né, rápidas e de diversas ordens, porque quem vai fazer uma compra grande vai aos grandes supermercados. A gente vivia muito bem. Lá não era um negócio muito bonito não, mas era bom, era muito frequentado pelo povo. A tendência de virar artesanato. O bairro do Alecrim era povoado por esses personagens loucos, lúdicos, célebres, né, e geniais. Relâmpago era um maluco que nas noites de lua, né, já estava atacado, né, ninguém segurava ele. Vinha a polícia e vinha 4, 5 homens e ele brigava com 4, 5 homens e geralmente levava vantagem. Nós tínhamos aqui um que marcou época, o Lambretinha, que imitava uma lambreta na época. Imitava uma lambreta e ninguém pegava a lambretinha.
Ele pegava um cabo de vassoura, uma lata de doce, fazia um pneu e saía empurrando na rua. Este era um louco e saía em todas as ruas, não muito violento, só quando o aperreavam. É interessante que é um contraste, enquanto a cidade era bem mais pacata, existiam essas pessoas que corriam, velocidade, Lambertinha. Lambertinha disparava aqui. Os meninos brincavam, ele ficava furioso com as brincadeiras, enfim. Velocidade era mais um tipo mais assim, granfino, de família mais nobre. E naquela época era um viado. Foi o primeiro homossexual em Natal assumido. Ele andava muito rapidinho e se balançando mesmo, era uma coisa bem... Só andava correndo com a bolsinha embaixo do braço. E colocaram o apelido porque ele andava muito rápido. Aquela forma de velocidade de andar. Tipo uma marcha atlética. Certo dia passando aqui com o marinheiro, e aí numa sexta-feira, aí Zezinho, tem aqueles meninos que sempre ficam tirando pilheira, né? Aí Zezinho, sexta-feira santa, né, Velocidade? Aí ele disse, marinheiro não é carne, é peixe. Essa é uma personalidade. Acredito que não se encontram mais, né? Entendeu? Se encantaram. Estão no reino do encantamento, em outro bairro, povoando outro bairro. As famílias tradicionais de Natal que não têm vínculo com o Alecrim, no comércio tem pelo cemitério. Sempre tive uma empatia muito grande por cemitérios. E o cemitério de Alecrim é fantástico, né? Tem o caso de um casal que fugiu e passou a lua de mel dentro do cemitério. Pegar a minha prancheta e vinha fazer os rascunhos, né, os croquis, os rogues, os layouts, quase um storyboard, né, do personagem coveiro. E como era gótico, tinha muito a ver com cemitérios, né? E o cemitério de Alecrim era o meu escolhido. Foi o cemitério do Bom Pastor também pesquisar, mas no cemitério de Alecrim algumas vezes eu cheguei a pernoitar. Algo maravilhoso vou falar é sobre as famosas barracas onde o nosso povo vai jantar em plena sexta-feira à noite. Isso na véspera de começar a maior feira popular. Tem picado de carneiro, buchado de mocotó, guisado de carne moída, café e feijão bodó. Tem o cuscuz amarelinho com a nata que é daqui, ó. Mas nós temos aqui, por exemplo, o picado do Monteiro, que foi durante muitos anos um ponto de encontro dos boêmios no final da noite, né? E era comum as pessoas, os boêmios, terminarem a farra da sexta para o sábado, comendo picado na banca do Monteiro. Era famoso ali entre a Avenida 1 e Alexandrino de Alencar. O picado do Monteiro reunia a intelectualidade, a boemia, né? A gastronomia ficou tradicionalmente conhecida pela galinha de totóia. Nós tínhamos a feijoada da Nenzinha, que ficava ali perto da igreja de São Pedro. O mercado sempre ofereceu também um picado. O carneiro feito na hora, tal, tudinho, feijão verde. Aquela coisa da carne de sol com macaxeira, né? Buchado. Na feira, o típico é o peixe com tapioca, entendeu? De manhã, o café da manhã no sábado, é o cuscuz. A comida típica sertaneja ainda é servida normalmente nos restaurantes do bairro do Alecrim. A buchada da Anália, na Avenida 12, Dona Anália, tinha na casa dela. A gente entrava na casa e ela servia no quintal, nas mesas, debaixo de mangueira, entendeu? Panelada, buchada, essas comidas. Ah, que saudade me dá, lá do Café Nícia, que saudade me dá. O Café Nícia era o local mais frequentado pela boemia. O Café Nícia nos traz grandes lembranças, né? Porque era o maior ponto de encontro boêmio do Alecrim em todos os seus momentos. Cheguei a frequentar o Café Nícia. Era um ponto de encontro de boêmios, principalmente do bairro. Sextas-feiras, a partir do meio-dia, a boemia de Natal não trabalhava mais e nem ia almoçar em casa. A boemia de Natal ia biritar e ia almoçar no Café Nícia, né? Todo final de semana, na sexta-feira, homenageava um boêmio com a colocação de uma fotografia na parede do bar. E por ter o nome de Café Nícia, como tem no Rio de Janeiro, aí a rapaziada que vem de fora cantar ia pra lá beber, coisa e tal, e fotografar, deixava nas paredes lá as fotografias. Tinha fotografia, né?
que você era convidado a pousar para fotografia, e era fixado com um prego brincando na parede, lá e ficava lá pregado mesmo, totalmente irregular, nada no esquadro, nada no esquadro. Isso era muito interessante porque tanto o homenageado ficava evidentemente honrado com a homenagem, reconhecido como boêmio, né, de carteirinha e de foto na galeria. Zeca inventava não sei de onde umas cachaças fortíssimas que fatalmente nós saímos lá trôpegos, as quedas, embriagados, ébrios mesmo. Tinha, por exemplo, 2 amigos dele, que vinha para aí, ele separava 2, 3 mesas. Ali podia chegar o rei, que ele não dava aquele lugar para ninguém. Existia uma mesa muito grande onde os músicos ficavam. Não tinha mesa praticamente definida para pagar a conta. Todo mundo sentava numa mesa grande e vinha comida, vinha bebida, tudo mais. Depois cada um pagava o que achava, o seu quinhão. Passavam por ali todos os grandes artistas e poetas, para não dizer políticos, boêmios, mendigos, mecânicos do Alecrim, como também grandes músicos da música popular brasileira, né, como João Bosco, Aldir Blanc, Luiz Gonzaga. E músicos, o famoso galego pintor, que ainda hoje é vivo, tinha Antônio de Sete Corda, Nelson Matos, que era genro, e seu Lopinho do Carro Vencedor, um exímio tocador de trombone, que ele era fuzileiro naval. O Beco da Música de Chica Leon, que era na Alexandrino de Alencar, reunia também toda a boemia e classe artística, entendeu? Começava o show, tinha um palco, se apresentavam espontaneamente e tal. Era um centro mais elitizado do que o Cafenice. O Cafenice era mais popular, aberto, enquanto que o Beco era mais uma coisa mais restrita, porque era pagante. Um bairro de muitos bares, inclusive tem um que para mim é um motivo de saudosismo, né, de uma lembrança muito boa, foi o Bar do Neto, que foi onde nós criamos a torcida fera, a torcida do Alecrim Futebol Clube. O Alecrim não tem muita ocasião com ele não, só os cabarés antigos. Cabaré tinham vários, mas o que eu mais frequentava era Alice, mas tinha um que foi o pior que eu vi na minha vida. Esse não teve condição de seguir adiante, que era um no tempo ainda do mercado do Alecrim, que ficava colado com o mercado do Alecrim. O bicho era tão fraco que não tinha nem janela, só tinha uma porta de entrada e as portas, e só tinha um quarto. A porta desse quarto não era porta, era uma torda, era um pano sujo, só tinham 2 mesas servindo cachaça e o cabo ficava esperando a vez. E simplesmente eu estava lá, quando saiu um cara levantando as calças, fazendo assim, aí a menina saiu, sem nem se lavar, pegou o pano, passou aqui, disse o da vez. Aí eu olhei para o companheiro e disse, é ele. Paguei minha conta e capei a gata. O Quitandinha tinha um bar, uma área para jogos de baralho, tinha aquela turma que gostava. Ele era redondo, formato redondo. Era o cassino da época. E em cima, na parte da laje, uma espécie de palco, um elevado. Onde aconteciam os grandes eventos da cidade, os grandes comícios, os grandes shows, Silvio Caldas e outros davam shows aqui. Isso aqui era um verdadeiro anfiteatro de ações e popular. Do Edifício Leite você tinha uma boa visão dos shows de bicudo, Tarzan moderno, que juntava 2 jipes, os famosos rabequistas e sanfoneiros que faziam show, tudo no Quitandinha. Luiz Gonzaga, quando vinha, tocava em cima do Quitandinha. Foi muito usado pelos políticos dos anos 60. Pra você ter uma ideia, 3 presidentes da República veio ao bairro do Alecrim fazer comício, João Goulart veio. Agradecer a Natal ao seu digno prefeito de Jalma Maranhão o honroso título que acaba de me conferir. O Alecrim é totalmente esquecido pelos nossos homens públicos. Os políticos imaginam que o Alecrim, pelo fato de ser um grande centro comercial, não tem mais morador. Os nossos ilustres homens públicos só vêm aqui em véspera da eleição. O Alecrim passa 100 mil pessoas por dia, 150 mil pessoas por dia, e no primeiro dia que abre a campanha, eles começam a vir para o Alecrim. Todos eles, sem exceção, do vereador ao senador. O Alecrim não tem, que eu conheça, não tem nenhum representante que
reivindica alguma coisa. Falta uma organização por parte da população para ver isso, lutar e ver que é necessário um representante. Mas nunca existiu uma força política aqui do Alecrim. Em parte é culpa da população ou de alguém que se candidate e mostre serviço e tenha credibilidade do povo. Saneamento básico. O Alecrim não é completamente saneado. Aqui o esgotamento sanitário do Alecrim é necessidade urgente. Quando chove, a primeira chuva do Alecrim alaga, fica alagado. Por que não se pensa em fazer uma nova drenagem do Alecrim, que foi feita na época da Segunda Guerra Mundial? O Alecrim perdeu muito em arborização. Outra coisa é a arborização, pouquíssima. Essa praça eram cheias de pé de ficus, aqueles pés frondosos, maravilhosos. Falta de uma política que levasse as pessoas a plantar na frente de sua casa uma árvore. A falta do verde, né? Essa quintura nesse bairro, sombra que não existe. Quase toda casa tem o seu pé de mangueira, tem um pé de frutas, né? E o Alecrim era bem mais verde do que hoje. Temos aqui cajá, caju, manga, goiaba, banana, siriguela, abacate, limão, laranja. Mas essas casas foram se transformando em comércio e as pessoas foram cortando as árvores e hoje, infelizmente, falta muito verde, inclusive praças. As praças do Alecrim deveriam ser melhor tratadas, principalmente a Praça Gentil Ferreira, que é o símbolo maior do bairro do Alecrim. Falta de praças, de lugares onde a gente possa tranquilamente conversar, que os jovens possam se reunir, entendeu? Essa é uma falta grande. Nós só temos a Gentil Ferreira descuidada, muito diferente do meu tempo. Que o poder público veja mais esse bairro, que é tão importante para a cidade de Natal. A gente tem a poluição sonora, você está vendo aqui, a gente está tentando gravar e está vendo essa questão todinha do trânsito. Essa é a poluição sonora, buzina, não sei o que, enfim. Alô, você, mãe de família, hoje nós temos controle de TV. Ideia, já vai com a pilha completa, viu? Controle de TV de todas as marcas. E antena parabólica, de DVD. Tudo que é canto a gente vai ter isso, mas o Alecrim é maior. O maior problema do comércio do Alecrim, na minha visão, é o trânsito. Você não tem muito onde estacionar, tem poucos cantos, principalmente no centro onde tem o comércio. O cara quer vir para o Alecrim, mas já se lembra, né? Rapaz, eu vou pegar aquele trânsito. É carros nas calçadas, nós não temos estacionamento, nós não temos lugares de... enfim. Os ônibus, os carros se misturam com os pedestres no meio da rua. A cidade cresceu, mas o Alecrim continuou sendo o grande centro de ligação entre os bairros. Então por aqui passa as diversas linhas dos 36 bairros de Natal passam pelo Alecrim. E sexta à tarde e sábado durante o dia, quando funciona a feira... O grande dia do Alecrim, que é o dia da feira, o dia do comércio, né? Isso aqui vira um caos. É uma loucura. E você procura um guarda sequer, nesses dias de movimento, que todo final de semana existe, você procura um guarda, não encontra. Então nós não temos no Alecrim um plano, né, real de mobilidade e leva aos diversos entraves no crescimento do próprio bairro. Hoje nós temos um problema maior que se agigantou ao longo do tempo exatamente por falta dessa presença do gestor público no bairro do Alecrim, os camelôs. Então, a partir daí, quando o camelô tomou porte, tomou fôlego e tomou, inclusive, o poder do bairro, os políticos, os gestores se acovardaram. É falta de bons olhos de políticos em geral. O político só vê o Alecrim na época da eleição. Você não consegue andar nas calçadas, você chega um camelô, toma a frente de sua loja e você não pode fazer nada. O vendedor ambulante, sim, existe um problema da desorganização. Está desorganizado o Alecrim, nós temos essa ótica, essa visão. Todos os problemas do bairro passam pelo camelô. Camelô não é problema de nada. Isso é claro que as grandes lojas se incomodam com os camelôs que vendem mais barato. Eu consigo tirar do meu sustento e empregar mais alguém. Quer dizer, eu gero renda e emprego. Tem um lado ali que as pessoas, o poder público não está vendo. Se houver um incêndio ali naquele camelódromo, será um desastre total, porque
Ali é material inflamável, fica tudo aquelas lojinhas uma junto da outra. Se houver um incêndio ali, ele é bem ligeirinho. Tem que haver um ordenamento melhor daquele camelódromo. O que é necessário é uma reforma, uma readequação em todo o Alecrim. É verdadeira favela, porque isso não é camelô. Seria um reordenamento no local que se está, ordenando e ocupando o espaço adequadamente. Você vai ver as ruas invadidas pelo camelô, as calçadas invadidas pelo camelô, entendeu? Então aí vem o que? Vem o congestionamento de trânsito, vem a falta de acessibilidade. Grande concentração de comércio, assim, por exemplo, em calçadas e tal, isso realmente assim, atrapalha um pouco o visitante, aquela pessoa que quer andar nas calçadas. Nós temos projetos, temos ideias e estamos prontos a discutir, a dialogar, certo? Agora queremos fazer parte dessa discussão, não aceitamos jamais ficar à margem. E não tem ninguém, não tem um prefeito que tome conta disso, que dê alguma solução? Por que não pensamos em verticalizar? Colocar aqui uma praça de alimentação tipo o restaurante popular e a central do cidadão aqui, para atrair mais público, deixar de onerar o Estado, que o Estado está pagando altos aluguéis com esses prédios aí. Nós, comerciantes do Alecrim, temos nossa parcela de culpa em esses camelôs se instalarem nas nossas portas. A questão é o seguinte, é sentar, fazer-se uma mesa redonda, sentar para discutir com a sociedade, com os poderes públicos constituídos. E os gestores, com medo do problema do voto, passaram a temer mexer no bairro do Alecrim. Então o político, ele é otorgado um poder a ele não é dono da cidade. Então ele não se arvora de dono e que vou fazer porque nós não iremos aceitar. Não sabemos que maneira nós vamos agir ordeiramente, jamais com desordem. Agora vamos usar de todas as armas, ordeiramente, honestamente, pacificamente. Os camelôs precisam sobreviver. Eu acho que não incomoda ninguém, tem espaço para todo mundo. E nós somos ambulantes por instinto de sobrevivência, não por achar bonito ou por gostar, mas por nos dar uma certa rentabilidade que garante o sustento da família. Os camelôs são necessários. Na minha visão, acabou com o camelô no Alecrim, acaba com o comércio do Alecrim. A decadência da cidade alta estão vendo lá, não acabaram com o camelô, só retiraram. A Avenida Rio Branco morreu. A nossa preocupação era limpar a Avenida 9, que nós temos um trecho do lado de cá, o lado esquerdo, de quem vem sentido centro, invadido pelos camelôs. Foi apresentado o projeto, foi feito festas com fanfarras, fogos de artifícios. Então nós fizemos um projeto, conversamos com todos os camelôs aceitaram o projeto. Discutiu conosco, nós discutimos, foi aprovado, tivemos mais de 5 reuniões, sentamos com a população, com o presidente de conselho de bairro, com comerciantes, os comerciantes aprovaram também, os estabelecidos. A prefeitura precisava de mais ou menos R$500 mil para desenvolver esse projeto, que pegaria a Avenida 9 até a Feira do Fogo. O projeto seria aqui na Coronel Estevam, começando aqui da Presidente Bandeira, até a Avenida Presidente Quaresma. Ali seria verticalizada a popular Feira do Fogo ali, que seria retirado todas aquelas barracas, seria feita uma coisa linda, maravilhosa. Aí esse cidadão veio, fez um lançamento da pedra fundamental. Aqui todo mundo sabe o nome do político que alocou a verba e o nome do político que não fez a obra. Doou uns títulos de posse das áreas a alguns camelôs que estavam lá na Feira do Fogo, ao mais antigo, fez aquela parafernália política e sumiu. Vai fazer 4 anos que ele não aparece lá para terminar o projeto. Resultado, o dinheiro voltou para o governo federal. Agora esse dinheiro desapareceu no final da administração passada. O Alecrim mereceria ser, como eu já disse, respeitado, entendeu? Olhado como aqui mora, reside e trabalha uma grande parte da população de Natal. Muito me honra, sempre que possível, falar no Alecrim, porque eu não nasci no Alecrim, mas eu tenho um coração alecrinense, porque eu cheguei aqui no Alecrim com 8 anos de idade. E estou aqui até hoje, espero terminar os meus dias por aqui. Me realizo em ter feito parte da história do Alecrim, do cotidiano do Alecrim. Quando eu era professor, dava aula com a camisa do Alecrim Futebol Clube e eu sou apaixonado pelo Alecrim. Eu acho que eu tive o privilégio de vir morar em Natal e vir morar no bairro do Alecrim, vir morar no lugar que realmente representa Natal. Continuo achando o bairro do Alecrim o coração do Natal. Nós não saímos daqui por amar o bairro, acima de tudo. Porque o Alecrim foi onde nós nascemos
nos criamos. E para você ter uma ideia exata, nós estamos nesse prédio aqui há mais de 40 anos. Saí, mas o Alecrim não saiu de mim, viu? Vi muitos blocos aqui no Alecrim, na Avenida 2. Isso tudo são recordações que eu guardo com muito amor. Sou muito feliz em grande parte da minha infância, a formatação da minha vida mesmo foi na Avenida 9, na Vila Nóbrega. Eu quero dedicar esse meu curto depoimento aqui a quem me deu a vida, né? E a quem me deixou apaixonado pelo bairro do Alecrim, a saudosa Dona Estela. Minha namorada sempre dizia, quando eu casasse, se eu tivesse uma filha mulher, eu faria homenagem ao Alecrim Futebol Clube. E coloquei o nome da minha filha Mircela, que é Alecrim ao contrário. E para minha sorte, minha primeira filha foi mulher, eu coloquei o nome Mircela. Classe política de Natal, é uma pena que vocês, o bonde passou e vocês não pegaram. Ficaram na estrada, não acompanharam a evolução mesmo, mas toda a nossa história do Alecrim. Porque triste de quem não tem passado, porque quem não tem passado está fadado não ter futuro. Um beijo para todos. O Alecrim foi meu primeiro universo urbano, soma de todas as feiras do sertão. De venda e troca de tudo em volta, mercadoria e gente. Lá até Mário é negócio. E se guardo essa confusa cidade numa feira de memória, armo minha barraca invisível para vender e trocar saudades. Escritor potiguar, François Silvestre.